Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafor Fadu, secretário de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, no continente sul-americano, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. A criação. Lemos em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus da criação, que é o nosso Deus, ele se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente e como a causa primeira de tudo o que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Todo tempo o nosso Deus existiu, conforme afirma Moisés, antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Noutras palavras, Deus existiu eterna e infinitamente antes de criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação, no céu e na terra, está acima e independe dela. Portanto, Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, podiam comunicar-se com Ele, com o próprio Deus, e também com Ele ter comunhão de modo amoroso e pessoal. Deus também se revela como um ser moral que criou tudo bom e, portanto, sem pecado. Ao terminar, Deus, a obra da criação, contemplou tudo o que fizera e observou que era muito bom o que ele tinha realizado, posto que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles também não tinham pecado. O pecado entrou na existência humana quando Eva foi tentada pela serpente ou Satanás, enganada pelo adversário da alma de todos nós, de todos os homens. Todavia, Deus, logo no capítulo 3 e versículo 15, já anunciou o proto-evangelho, anunciou uma esperança que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A atividade da criação, ela é bem notória para nós aqui na pauta. Portanto, Deus criou todas as coisas em os céus e a terra. Tudo fora criada para honra e glória do nome do Senhor. O verbo criar, na verdade, aqui no hebraico, é Bereshit bara Elohim et hashamayim vet hares. Por exemplo, bara quer dizer que criou, é o verbo criar, é usado exclusivamente em referências a uma atividade que somente Deus pode realizar, somente Elohim quer dizer o Deus Criador. Isso significa que, num momento específico, Elohim, o Deus Criador, criou
a matéria e a substância que antes nunca existiram. A Bíblia diz que no princípio da criação a terra estava informe e vazia e coberta de trevas. Naquele tempo o universo não tinha forma ordenada que tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente e destituído do domínio vestígio de luz. Portanto, passada essa etapa inicial, Deus criou a luz para dissipar as trevas, deu forma ao universo, encheu a terra de seres viventes. O método que Deus usou na criação foi o poder da sua palavra. Repetidas vezes está declarado: e disse Deus, e disse Deus. Noutras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Antes da palavra criadora de Deus, eles não existiam. Toda a Trindade, e não apenas o Pai, desempenhou a sua parte na criação. O próprio Filho é a palavra, o Verbo, poderosa, através de quem Deus criou todas as coisas. No prólogo do Evangelho, segundo escreveu São João, Cristo é revelado como a palavra de Deus. Quando João declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Semelhantemente, o apóstolo Paulo afirma que por Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Finalmente, o autor do livro de Hebreus afirma enfaticamente que Deus fez o universo por meio do seu Filho. Semelhantemente, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele, o Espírito Santo, é descrito como pairando, se movia sobre a criação, preservando-a e preparando-a para as atividades criadoras adicionais de Deus. A palavra hebraica traduzida por Espírito é Ruá. Também pode ser traduzida por vento, o fôlego. Por isso, o salmista testifica do papel do Espírito ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito Ruá da sua palavra. Além disso, o Espírito Santo continua a manter e sustentar a criação. A criação teve um propósito e um alvo definido, a saber, Deus tinha razões específicas para criar o mundo. Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. Davi afirmou: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ao olharmos a totalidade dos cosmos criado, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do nosso Deus, Senhor e nosso Criador. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza, o sol, a lua, as árvores, das florestas, a chuva,
a neve e os rios e os córregos, as colinas e as montanhas, tudo, os animais e as aves, rendem louvores ao Deus que os criou. Quais são, pois, quanto mais Deus deseja e espera receber glória e louvor dos seres humanos, o nosso Deus aguarda por esse reconhecimento. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu próprio e o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. Deus criou Adão e Eva à sua própria imagem para comunhão amável e amorável e pessoal com o ser humano por toda a eternidade. O projeto de Deus foi muito claro. Deus projetou o ser humano como um ser trino e uno, corpo, alma e espírito. O homem é composto de corpo, alma e espírito, que possui mente, emoções e vontade para que possa comunicar-se espontaneamente com Deus como Senhor, adorá-lo e servi-lo com fé, lealdade e gratidão. Deus desejou de tal maneira esse relacionamento com a raça humana que, quando Satanás conseguiu tentar Adão e Eva a ponto de se rebelarem contra Deus e desobedecer aos seus mandamentos, ele prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade das consequências do pecado. Daí temos a conclusão de que Deus teria um povo para sua própria possessão, cujo prazer estaria nele, que a glória e que esse povo também o glorificasse e que viveria em retidão e santidade diante do Senhor nosso Deus. A culminação do propósito de Deus na criação está no livro do Apocalipse, onde o apóstolo João escreveu o fim da história com estas palavras: com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus de eternidade a eternidade.